Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus possa ter um descanso em nossos corações. Conforme está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, a partir de 33, quando Jesus é preso, é levado diante de Pilatos. E depois de uma pequena conferência de Pilatos com os sacerdotes, com os fariseus, Caifás e seus companheiros que prenderam Jesus, Jesus é levado diante de Pilatos e então ele pergunta ao mestre: tu é rei? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo, porque se fosse, minha gente haveria combatido para evitar que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Então Pilatos pergunta novamente: mas então tu é rei? E Jesus responde: tu o dizes, eu sou rei, mas eu não nasci e não vim a esse mundo senão para divulgar a verdade. Aquele que anda na verdade obedece os meus ensinamentos. Então, conforme o ensinamento do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala desse reino, aonde ele seria rei, aonde as pessoas seguiriam os seus ensinamentos, ele fala da vida futura, porque é um reino onde ele irá depois da passagem dele na terra, e o reino onde os bons, os mansos, os humildes também irão. A vida futura é uma coisa que Jesus fala, é um ensinamento de Jesus, que ele coloca em quase todos os seus ensinamentos. Quando ele diz nas próprias bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou então, como está no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 9, quando ele fala que se tua mão é motivo de escândalo, melhor então que tu arranque-a e lance longe de ti. Melhor que ande pelo mundo sem uma das mãos do que ela seja motivo de escândalo e tu sejas condenado. Melhor que entre na vida sem uma das mãos do que depois seja condenado. Então Jesus coloca a vida futura como uma meta que todos nós devemos seguir, devemos nos preocupar com as ações daqui, pensando na vida futura e na recompensa que teremos no outro lado. Aliás, se a vida futura não existisse, os ensinamentos de Jesus não teriam sentido, seriam um engodo. Porque de que adiantaria eu me manter pacificador, eu me manter bom, caridoso, eu sofrer injustiça e não querer rebelar-me, não buscar vingança, se a vida termina no túmulo? Então Jesus coloca isso como um dos principais eixos da sua doutrina, esta vida futura, que deve ser um objeto de preocupação dos pensamentos do homem. Ele coloca isso como algo inevitável que todos nós um dia teríamos que passar, e é a vida futura que vai explicar as anomalias da vida terrena e é onde nós vamos encontrar a verdadeira justiça de Deus. Os judeus daquela época, eles tinham uma ideia muito imprecisa dessa vida futura. Por exemplo, acreditavam nos anjos, mas que os anjos eram seres criados à parte por Deus, seres especiais, ignorando que os anjos, na verdade, são os homens que evoluíram a tal estágio moral e que todos nós um dia podemos chegar nesta situação de angelitude, compartilhando a felicidade com esses. Eles acreditavam que na observância das leis de Deus vinham recompensas terrenas, os bens terrenos eram a recompensa daquele que seguia os mandamentos de Deus. Que um país ele era superior ao outro quando o vencia numa batalha. E que se ocorressem calamidades, derrotas, enfermidades, era um castigo de não observar a lei de Deus.
esta forma de tratar era o único jeito que Moisés teve para atingir o povo, para fazer com que ele tivesse um certo pensamento sobre aquilo que eles faziam, era atingi-los exatamente nas questões terrenas e nas questões materiais. Porém, quando Jesus vem, ele traz um novo mundo. Ele diz que a justiça divina segue o seu curso na outra vida, que existe uma outra vida e que a recompensa de Deus virá depois, que os bons serão recompensados nesta outra vida futura e que aqueles que seguirem os ensinamentos de Deus poderão partilhar então com o Cristo dessa nova vida, que não é só aqui, não é nos bens terrenos que nós vamos encontrar nossas recompensas. Quando ele diz, por exemplo, quando forem dar esmolas, que dê a esmola em segredo, que a vossa mão direita não sabe o que a esquerda dá, porque o Pai que vê o que se passa em segredo lhe recompensará. Não façam como os fariseus, que soam trombetas quando vão dar esmolas. Eu digo que eles já conseguiram a sua recompensa. Então, o Cristo, ele muda um pouco esse entendimento de que não é para mim buscar a recompensa das coisas terrenas, das coisas aqui na terra, não é querer imediatamente a recompensa divina por eu estar seguindo as suas leis, mas que o seguimento das leis de Deus, que nós podemos resumir em amar ao próximo como a si mesmo, em não fazer aos outros o que eu não quero que façam comigo, a recompensa virá depois. Só que Jesus também, compreendendo aquele povo mais simples, mais rude, sem muito conhecimento, não trouxe toda a verdade. Deixou algumas coisas ainda obscuras. Ele trouxe a luz, mas com o abajur em cima. Ele falou da vida futura, que é uma lei da natureza, que todos nós estamos fadados a essa continuidade da vida. Então, todo aquele que crê no Cristo, todo cristão, ele vai acreditar na vida futura, que a vida continua. Aliás, nós formos analisar, praticamente todos os povos, todas as crenças, têm alguma ideia do que acontece depois. Um dos grandes exemplos são os povos que mumificam os seus mortos para que eles possam ter o corpo na outra vida. Os egípcios é um grande exemplo, que enchiam os sarcófagos de todos os materiais, de tudo aquilo que o morto precisaria na sua próxima vida. E, inclusive, eles tinham a ideia de que aconteceria um julgamento onde o coração da pessoa seria pesado diante de um juiz. E se fosse leve como uma pena, ou seja, se a pessoa buscou o bem durante a sua vida, o coração era leve. E se fosse um coração leve, ele poderia avançar então para novos estágios da sua evolução. A própria ideia das igrejas de um céu, um inferno e um purgatório significam que a vida continua, que alguma coisa vai seguir depois, para algum lugar eu vou, e que as minhas ações aqui na Terra têm consequência. Que a forma como eu me conduzo aqui vai gerar alguma situação do outro lado. Apesar de que ainda possuem muitas ideias incompletas, algumas igrejas e religiões, e daí surgem até ideias falsas. Mas, quando chega o Espiritismo, é uma fase da humanidade em que nós estamos mais maduros para compreender a verdade de forma completa. Então, retira-se o abajur e nós podemos ver a luz como ela realmente é. Vem todo o conhecimento acerca da vida futura, que o Espiritismo então complementa o ensinamento de Jesus. O Espiritismo nunca mudou nenhum dos ensinamentos do Cristo. Ele complementa realmente essas ideias que ele, de propósito, não pôde levar naquele momento, porque não seria compreendido, iria ofuscar as ideias daquele povo. E nós temos então agora a certeza da vida futura, a certeza de que a vida continua, não é mais uma hipótese, não é mais só um artigo de fé, porque conta desta vida são as próprias testemunhas oculares deste outro mundo, do mundo espiritual. São então aqueles que já desencarnaram, que voltam e nos contam de como é que é esse mundo. E nos contam de tal forma, de tal detalhes, com tal informações das suas fases, das suas consequências, das situações que nós podemos imaginar como é que é esse mundo, exatamente como alguém imagina um lugar que foi visitar e está contando para outra pessoa como é que é uma cidade, como é que é um país.
E esses relatos da situação do mundo espiritual são tão racionais, são tão coerentes, a situação de felicidade ou de tristeza deles tão coerente com a vida que levaram, que nós acreditamos que é isso mesmo, que é assim que é a vida, que a vida continua e que a verdadeira justiça de Deus realmente se encontra lá na vida futura. É realmente ao atravessarmos os pórticos da vida e da morte que nós vamos nos deparar com a justiça de Deus operando sobre nós. Então, o Espiritismo, ele nos traz essas informações através de médiuns, de pessoas que têm essa capacidade de comunicar-se com aqueles que já desencarnaram. Algo também que não acontece só no Espiritismo, não é só nos centros espíritas, é algo até corriqueiro. Por exemplo, um grande amigo meu contou uma vez que, muito antes dele se tornar espírita, acredito que mais de 15 anos atrás, ele até inclusive não gostava dos espíritas, esse meu amigo. Achava que era uma doutrina que não ajudava muito na vida de ninguém. Mas a esposa dele tinha certas visões, às vezes enxergava um espírito, tinha sensações, e um dia, e então nesse período, né, da vida deles, o pai dele ficou muito doente e acabou indo para a UTI. E ele foi visitar o pai dele. Quem já foi numa UTI sabe como é que é você, o paciente e uma enfermeira, não tem mais ninguém para testemunhar o que está sendo conversado ali. E ele então disse para o pai dele: segura mais um pouco, tenta ficar vivo mais um tempo, daqui a pouco vamos ter filhos, eu quero que você conheça os seus netos, que você veja seus netos brincando, né, pai? Tenta um pouco mais de força para ficar vivo, para superar isso aí. Mas no dia seguinte, o pai dele acabou desencarnando. Passou-se um tempo, já com seus filhos, já com o sobrinho, estavam visitando os amigos, e a esposa dele, que tinha essa sensibilidade, de repente ficou pálida, começou a suar frio, e ele sentiu que alguma coisa não estava bem. Perguntou para ela como é que estava, ela disse: não, está tudo bem, vamos com calma aí, né? E depois, quando chegaram em casa, ele foi perguntar o que tinha acontecido, e ela disse: eu vi o teu pai. Teu pai estava lá. Como assim, meu pai? Teu pai estava lá, e ele disse para mim que agora ele estava conhecendo os netos dele, que estava vendo os netos brincar. Mas o meu amigo tinha esquecido dessa parte, tinha falado, não tinha contado para ninguém. Depois de um tempo depois indo dormir, ele lembrou que ele tinha falado exatamente aquilo para o pai dele e não tinha contado para ninguém. Como é que então que ela ia saber? Isso é o que acontece quando nós desencarnamos. O corpo para de funcionar, perde sua utilidade e o espírito vê-se livre. Ele pode movimentar-se, reconhece-se como um espírito, continua amando seus filhos, continua gostando das pessoas, continua do mesmo jeito, normalmente com a mesma aparência, e ainda tem essa possibilidade de comunicação. Mas o interessante e o motivo de tudo isso acontecer, do Cristo trazer essa informação da vida futura, é para nós mudarmos o nosso comportamento. Porque esse meu querido e grande amigo, ao saber disso, mudou a opinião dos espíritas, foi estudar o espiritismo. Porque isso não é mentira. Como é que minha esposa ia saber daquilo que só eu falei para o meu pai? Então ele foi estudar. E aí utiliza a informação da vida futura para mudar o próprio comportamento, se tornar uma pessoa melhor. Começa a perceber que tem essas consequências das ações e que é possível essa comunicação, e então a minha vida continua. E aí então começo a alterar a minha forma de agir, de pensar, a fim de que a minha chegada do outro lado seja muito mais tranquila e que eu possa também visitar os meus amados. Essa é a grande importância, por isso que o Cristo falava da vida futura, para que nós pensássemos sobre as nossas ações. E dentro desse momento, então, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós podemos ter um sentimento de amargura ou de doçura.
de acordo com aquilo que nós fizemos na vida. Pode ocorrer arrependimentos, remorsos, dependendo do que nós fizemos. Podemos querer nos esconder das pessoas, porque nós vamos perceber que na outra vida nada pode ser escondido. Ou podemos ter uma tranquilidade, podemos ter um alívio, como realmente nos libertamos do peso do mundo se as nossas ações foram justas. Aquele que vive apegado às questões materiais, nós temos relatos de espíritos, por exemplo, que trabalharam muito durante a vida, mas tudo aquilo que compraram, que construíram, consideram deles, de posse deles, e não querem largar. Quando desencarnam, vocês acabam ficando em volta dos seus bens, ficando na sua casa, porque não querem abandonar o lugar onde estão, e ainda ficam muito bravos porque ninguém fala com eles, ninguém lhes responde, e vão usando as coisas que eram deles. Então, o conhecimento da doutrina espírita ajuda muito. O conhecimento de que a vida continua vai ajudar muito no momento do desencarne. O palestrante Raul Teixeira diz assim, que se você acordar um dia de manhã, for colocar o chinelo e o pé passar reto pelo chinelo, desconfia. Aí tu levantar e tu ver que tu está deitado na cama, é outro sinal. Bota o dedo, está frio, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Então esse conhecimento vai ajudar bastante. Mas a prática do bem e a consciência tranquila é o que mais vai me ajudar na chegada do outro lado. Lá no Livro dos Espíritos, quando vai falar das penas e gozos futuros, os Espíritos vão trazer para nós que a felicidade dos bons Espíritos é que eles não sentem ódio, não sentem ciúme, não sentem inveja, nem ambição, nem sequer essas paixões que atrasam a vida dos homens. São felizes pelo bem que eles fazem. Então, aquele que se esforçou no bem, quando chegar na outra vida, vai se sentir bem, vai estar feliz. Porém, a infelicidade dos inferiores é porque eles sentem a inveja, veem o que eles querem para ser felizes e não conseguem ter. E, aliás, abrindo um parênteses sobre a inveja, o 10º mandamento dos 10 mandamentos que Moisés trouxe, o 10º é não cobiçais nada que seja do próximo. Então, são mais de 3.000 anos nos avisando para não sermos invejosos. Daí o Cristo diz que tem inveja, o Espiritismo vem também. Então, já é uma das situações que eu posso cuidar da minha vida, como é que está a minha inveja. Então, pesar, ciúme, raiva, desespero, remorsos, ansiedade moral indefinível, querem ter paz e não conseguem, porque chega do outro lado, se depara com a realidade, se depara com a justiça divina e aí não consegue ficar sossegado, porque a consciência vai acusando das coisas que ele fez. E não existe, como na questão 1012 explica, um lugar próprio, um céu e um inferno, um purgatório, lugares definidos para o sofrimento ou para a alegria. Cada um carrega dentro de si a felicidade ou a desgraça. Cada um carrega dentro de si o próprio céu ou o próprio inferno, de acordo com aquilo que fez, de acordo com as próprias ações dessa vida. Como temos uma história de Somerset Maugham, que ele conta um caso interessante que ocorreu em Bagdá. Havia um servidor, um servo que obedecia o seu amo com muita fidelidade, com muita dedicação, e era um costume então ir ao mercado para comprar especiarias, temperos, o que fosse necessário para o seu amo. E um dia, quando ele está no mercado, ele vê aquela figura tenebrosa, o capuz preto, a capa preta, a foice, e a morte. E ele olha para a morte olha para ele, e a morte faz um movimento meio assustar, e ele pensa, a morte vai me atacar, e sai correndo. Chega em casa, apavorado, e diz, ó meu Senhor, tu sabe o quanto eu te sirvo com fidelidade, com dedicação, mas eu encontrei com a morte no mercado, e você sabe que está escrito que se alguém encontra a morte e escapa dela naquele dia, ganha mais 10 anos de vida. Então eu peço que o Senhor me empreste um dos melhores cavalos, que eu vou fugir para Samarra, vou ficar lá uns dias, escapo da morte
e venho e te sirvo nesses 10 anos com toda a fidelidade que tu já conhece. E o seu senhor então disse, tudo bem, emprestou o cavalo e foi. E aí teve que ele ir ao mercado comprar as coisas que faltavam. Quando ele chega no mercado, lá está a Dona Marta. E ele vai falar com ela e diz, você de novo, atrapalhando a minha vida. E ela, mas como assim? É a primeira vez que eu te encontro. E ele diz, não, de manhã você afugentou, tentou atacar o meu servo e ele teve que fugir. E aí a morte diz assim, é verdade, mas eu não fui atacar o teu servo. Eu fiz um gesto de surpresa, porque veja bem, então ela abre a túnica, tira o seu caderninho, com o nome das pessoas e as datas das pessoas que ela vai recolher, e diz, eu me assustei, porque veja bem, aqui está o nome do seu servo, mas o meu compromisso com ele não é aqui em Bagdá, é essa noite em Samar. Então, quando soar o sino da despedida, nós vamos ir. Quando a morte vier buscar, ela vai buscar. Não tem escapatória. Não tem como fugir. O Teixeirinha dizia, da morte ninguém atalha. E que nós estamos preparados para quando chegar o momento derradeiro? As nossas ações estão preocupadas com a vida futura? Com as consequências do mundo que nós vamos encontrar lá? Será que ao chegar no outro lado nós vamos nos esconder de alguém? Será que vamos ter medo de encontrar com a pessoa? Vamos ter vergonha das nossas ações? Será que teremos paz de consciência ou tranquilidade? Será que o sentimento será de culpa ou será de alívio? Quem é que será que está nos esperando? Porque aqui na Terra nós fizemos as amizades de acordo com as nossas afinidades. E as nossas afinidades espirituais também seguem aquilo que nós pensamos. Então, se eu cultivo pensamentos negativos, ao chegar do outro lado, serão esses os meus companheiros. Quando vem um parente nos visitar, se a gente não gosta do parente, tu liga para um outro, buscar, ver se não pode ir, manda um táxi. Não se preocupa muito, mas se é alguém que eu gosto, eu vou mais cedo, fico preparado, preparo o lugar da minha casa, da mesma forma quando eu chegar do outro lado. E é principalmente no pensamento que eu cultivo, o pensamento que eu alimento. Porque eu posso ter pensamentos ruins e lutar contra eles. Isso é um esforço para ser bom. Agora, o pensamento que eu alimento, esse me define. E aí vai ser quem sintoniza com esses pensamentos. Se tudo que eu planto eu colho. Se eu planto laranja, eu não vou colher maçã. Se eu planto discórdia, eu não vou colher carinho, não vou colher respeito. E a colheita, muitas vezes, é na vida futura que chega. É a hora que a justiça de Deus se apresenta para mim. Então, como Jesus dizia, é melhor que você ande por aí sem uma mão, sem um olho, do que ela ser um motivo de escândalo. Então, é melhor que eu ande por aí com limitações, renunciando às coisas más da vida, mas sabendo que a recompensa dos bons vem na vida futura. João de Angelis, no seu livro Fonte de Luz, vai dizer no capítulo de Imortalidade que para nós refletir sobre a fragilidade da vida. Hoje eu estou aqui, amanhã a morte pode estar aí na frente, esperando. Eu posso dobrar a esquina e ela está com a sua foice me aguardando. Então, que eu conduza a minha vida para que essa chegada do outro lado seja bem abençoada. Nós possamos lembrar do reinado do Cristo, e será que um dia nós também iremos partilhar com Ele desse reino dos céus. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos nessas reflexões, e nós podemos nos preparar para o nosso passe espiritual. Nesse momento, para que possamos receber as energias que estão aqui colocadas, preparadas pela espiritualidade, vamos sentar confortavelmente nas poltronas, fechar nossos olhos, trazer para a nossa tela mental
a imagem de Jesus, nosso Cristo, com um sorriso amoroso, nos estende a mão. Podemos sentir as vibrações do amor, da paz, a nos envolver todo o nosso corpo. Aos poucos, vamos sentindo estas energias, refazendo nossas células, purificando todo o nosso organismo. Vamos então dirigir a Ele nosso pedido para que possamos amar cada dia mais nossos irmãos, perdoar aqueles que nos ofendem, compreender que ainda estamos buscando melhorar, buscando aprender, perdoar-nos, não nos culpando, olhar para nossos dias, percebendo que podemos fazer diferente e que podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, levando o amor, levando a compreensão, o sorriso, uma palavra amiga, que possamos semear nos lugares onde andamos a paz, a fraternidade. Vamos agora, que já recebemos essas energias, envolver os nossos familiares, para que possam receber também energias de refazimento da sua saúde física e espiritual. Lembrando que são com estes que programamos para viver juntos, que temos que aprender, que Jesus possa nos fortalecer, para que possamos cada dia mais seguir em frente, buscando a aprendizagem, buscando viver os ensinos do Mestre em nossa família, com nossos filhos, irmãos, com os pais e com os demais que convivem conosco. Pedimos ainda o amparo e a proteção para todos os nossos irmãos que vivem nas ruas, que estão abandonados, que muitas vezes necessitam de ajuda material, que possam a mão amiga chegar até eles, levando conforto, levando o necessário para a sua vida física, que Jesus possa amparar seus pensamentos, guiando para o amor, para a busca da paz, da compreensão e do entendimento. Pedimos ainda por nossa nação, por nossa pátria, pelo Brasil, a pátria do Evangelho, por todos os seus habitantes, pela natureza, pelos seus governantes, que possam receber orientação para que a paz, para que a serenidade se faça presente em todos os corações. Que Jesus possa levar a todas as famílias o amparo para a convivência fraterna e amorosa.
que possamos nós, ao sair daqui, levarmos esta energia de paz, de amor, para os locais em que convivemos, e que esta paz permaneça conosco ao longo da semana. Que Jesus fique em cada coração, que a paz, que a sua sabedoria acompanhe cada um de nós